E aí, meus alunos, tudo bem? Eu estou aqui de novo para a gente conversar sobre números complexos, que já foi um assunto nosso de uma aula anterior, quando eu falei em resolução de equações de segundo grau, né, aplicando os complexos. E vocês perceberam que geralmente as equações de segundo grau, as soluções terminavam assim, ó, nesse formato aqui, ó, uma parte real, uma parte imaginária. Nós chamamos isso em números complexos de forma algébrica, né? Geralmente, a resolução de equações terminam sempre na forma algébrica. Que é uma forma algébrica? É uma forma que eu consigo ver a parte real e a parte imaginária escrita de forma separada. Parte real é todo número que não tem o i, e a parte imaginária é todo o resultado que tem o i. A parte real, como já está falando, vem do conjunto dos reais, e a parte imaginária vem dos números complexos, são aquelas raízes quadradas negativas, né, onde sobra o i como solução. Escrevendo aqui, tá vendo? O número complexo ele é composto de uma parte real e uma parte imaginária quando escrito nesse formato algébrico, tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, o número complexo W. Vocês perceberam que a forma algébrica é sempre representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Número complexo Z, número complexo W, número complexo U ou T, sempre representado assim. E depois vem duas partes, uma parte que não tem o i, que é a parte real, e uma parte que tem o i, que é a parte imaginária. Essa forma algébrica sempre, geralmente, tem essas duas partes em conjunto. Olha lá, o 3 seria a parte real do número complexo, e o 2 seria a sua parte imaginária. Vou dar um exemplo. Número complexo U, menos 4 mais 3i. Qual é a parte real? Menos 4. Qual é a parte imaginária? 3. O que tem o i é imaginário, o que não tem o i é a parte real. Então é bem fácil identificar essas duas partes. Um outro exemplo aqui, ó, número complexo T. 5 menos 8i, também escrito na sua forma algébrica. O 5 é a parte real desse número e o menos 8 é a sua parte imaginária. Tudo bem? Como eu falei agora pouco para vocês, a gente está falando sobre forma algébrica de número complexo. Vocês aprenderam que todo complexo, geralmente, ele vai ser escrito assim, né? Que é uma forma quase que padrão deles nas suas soluções, né? A forma algébrica é aquela forma que você vê a parte real e a parte imaginária. O que aparece também nos complexos é uma ideia chamada de conjugado de um complexo, que tem a ver também com a forma algébrica, né? O que é conjugado? Eu tenho aqui o meu número complexo Z escrito na forma A mais BI, que é a sua forma algébrica. Se eu fosse escrever o conjugado de Z, como é que eu colocaria isso na prática? Z barra, tá vendo esse tracinho aqui em cima? Esse tracinho significa que eu estou calculando o conjugado do número de cima. Então a gente lê Z barra ou Z conjugado. O que muda da forma algébrica para o seu conjugado? Se você olhar aqui com atenção, muda só o sinal da parte imaginária. A parte real continua a mesma e o sinal da parte imaginária ela muda para o seu conjugado. Se for positivo, muda para negativo. Se fosse negativo, mudaria para o positivo. Então, basicamente, o conjugado é o mesmo número complexo, onde você só muda o sinal da parte imaginária, correto? Vou dar um rápido exemplo. Eu tenho um número complexo W, 3 mais 4i. Como é que eu escrevo o seu conjugado? W barra. Essa barrinha significa que eu estou buscando o conjugado dele. Como é que seria? 3 menos 4i. O que eu mudei aqui? Só o sinal da parte imaginária, que é exatamente isso que acontece com conjugados. A parte real continua a mesma e mudei o sinal da parte imaginária. Então isso basicamente é o conjugado de um número complexo. Tudo bem? Vamos falar um pouco agora também de adição e subtração com números complexos, né? Os complexos eles aceitam basicamente as 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Só que tem algumas regras que você tem que respeitar para efetuar essas operações. Vou começar com adição e subtração, que são as operações mais simples. Tenho dois números complexos aqui, Z, que seria 2 mais 3i, e o segundo complexo, que é o W, 1 mais 4i. O que eu posso somar? Você só pode somar as partes chamadas de equivalentes. Posso somar a parte real do primeiro complexo com a parte real do segundo e a parte imaginária do primeiro com a parte imaginária do segundo. É assim que a gente vai se comportar. Como é que eu faria aqui?
Z mais W. Primeiro eu vou colocar meu número complexo Z e vou somar com o meu W. Vou colocar entre parênteses para você ter uma ideia quais são os números que eu estou somando. O que eu vou somar aqui? Parte real do primeiro, que é o 2, com a parte imaginária do segundo, que seria isso aqui, ó. 2 mais 1. Olha lá, estou somando as partes reais. E na sequência vou somar 3 mais 4, que são suas partes imaginárias. Como é que fica aqui então? Z mais W, vou finalizar o exercício, ó. 2 mais 1 dá 3, é a parte real. 3 mais 4 dá 7, que seria a parte imaginária. Os números sempre terminam escrito dessa forma, que é aquela forma que a gente chama de algébrica, né? É uma forma que eu consigo ver a parte real e a parte imaginária escritos de formas separadas, tudo bem? É assim que a gente vai concluir as adições de números complexos. Gostaria agora de dar um exemplo para vocês de uma subtração envolvendo números complexos. Vou usar de novo o número complexo Z e meu número complexo W do exemplo anterior. Olha lá, Z menos W, uma subtração que eu faço agora. Vou subtrair aqui, ó, o Z, que seria 2 mais 3i, menos, porque é uma subtração, 1 mais 4i. O que eu posso subtrair? A parte real do primeiro com a do segundo complexo, e depois a parte imaginária do primeiro com a do segundo, correto? Ó, 2 mais 3i, primeiro eu vou tirar do parênteses para ficar mais fácil, ó. Menos com mais vai dar menos 1, menos com mais vai dar menos 4i, correto? Então eu tenho aqui, ó, Z menos W, 2 menos 1 eu vou ter 1 positivo, 3i menos 4i eu vou ter menos 1i. Nos números complexos, geralmente a gente não coloca menos 1i. Qual é a forma mais comum de escrever? Seria 1 menos i. O fato de você não colocar nenhum número aqui na frente já subentende que existe um ali. Sempre a solução vai ser escrita na forma algébrica, lembra? Todo complexo termina sempre nesse formato. Isso seria um jeito de a gente trabalhar com subtrações de números complexos.